Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos às reviews de Star Trek, a série clássica. Hoje, The Children Shall Lead, em português, Ciranda do Poder. E antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, curta, compartilha, juntos faremos a ponte comando ficar cada vez mais forte, ok? Lembrando, toda semana tem vídeo de jornadas aqui no canal. Diz aí nos comentários o que é que vocês acharam do episódio. Lembrando que ele vai ter spoilers. Toda opinião aqui é minha, do Bruno. Deixa a sua também nos comentários, sempre com respeito, ok? Brunão, qual que é a sinopse do episódio de hoje? Spock devem vir para a ala de detenção. Eu nunca desobedeci uma ordem, capitão. O senhor sabe que eu nunca... Eu sei disso, Alfred. Você nunca desobedeceu uma ordem, mas tem um ser Eu não alienígena vou a bordo. desobedecer agora. Não posso desobedecer. Você vai desobedecer essa ordem? O senhor... Quente e frio aqui e ali, atrás do anjo quero ir, mesmo longe, longe assim, anjo amigo vem a mim. Quente e frio aqui e ali, atrás do anjo quero ir, mesmo longe, longe assim, anjo amigo vem a mim. Mas o mal que está dentro delas se expande rápido. E a menos que possamos achar um jeito de eliminá-lo, Teremos que matá-las. O inimigo já descobriu nossa operação. Eles devem ser aniquilados. Eu estou perdendo o comando. Estou perdendo a Enterprise. Morte, morte. Morte para todos. Estou Morte. perdendo o comando. capitão. Perdi o comando. Eu perdi a Enterprise. Não! Bom, mais uma vez a gente vê a Enterprise chegando em socorro de uma das colônias afastadas da Federação. Aqui não é uma colônia grande, na verdade é uma missão de exploração do Dr. Starks. E quando eles chegam, todos os adultos estão mortos. E eles já descobrem de cara que, na verdade, foi medicação auto-administrada, né? Um suicídio coletivo. Achei bem forte esse início, né? E o mais bizarro da introdução é que os filhos destes cientistas, eles não sentem luto nenhum. As crianças ficam brincando, como se nada estivesse acontecendo. E é em torno desse mistério que a história vai andar. Esse é um tipo de episódio, ele é um tipo específico de episódio de jornadas, que é aquele episódio com criança assombrada. A gente já teve um episódio desse, a gente já teve lá a Miri, que era um episódio mais de zumbi, mais de apocalipse viral. Depois, um pouco antes disso, a gente já teve o episódio daquele moleque cabeçudo que tinha superpoderes, né? Do Charlie X, que tinha superpoderes também, que foi um episódio bem legal também. Mas para além desse ser um episódio de... Eu ia falar Arquivo X, eu tô confundindo as bolas. É muita coisa, galera. Para além desse ser um episódio de jornadas sobre criança amaldiçoada, esse é um conceito desse cinema sobre criança amaldiçoada. Se você for buscar no cinema de terror, no cinema de suspense, a gente tem esse subgênero de criança assombrada, de criança superpoderosa, que ele é bem relevante até. A gente tem filmes que são muito bons, a gente tem o Sexto Sentido, a gente tem alguns filmes mais gráficos, nem tão gráficos assim como Mama, que é um filme bastante interessante de se assistir. A gente tem o Orfanato, que é um filme espanhol, que ele é do cacete também, que todo mundo deveria assistir esse filme. Mas esse é um conceito que engloba um grupo de crianças perdidas perdidas psicologicamente, e que no final trazem pra gente esse contexto mais fantasmagórico, por assim dizer. Ele tem a sua parcela de alienígena, no final a gente entende que é um conceito alienígena, mas o tempo todo ele tem esse ar mais espiritual, mais fantasma. O vilão do episódio, ele é esse alienígena incorpóreo, mais fantasmagórico, que no final mostra essa faceta mais monstruosa. Maligna. Exatamente. E cara, eu gostei. Real, acho que dessa terceira temporada que a gente tá falando, esse é o episódio que eu mais gostei até agora da terceira temporada, porque ele traz umas coisas muito legais.
Ele é bem divertido. Ele tem esse conceito da criançada muito louca, fazendo o negócio do braço, que eu achei legal pra caramba. Tem esse conceito desse ET, que ele só aparece se ele for invocado por uma musiquinha cafona e uma dança, que eu achei do cacete. Eu gostei demais. Um negócio Achei, cara, Jornadas precisava de um negócio assim. Jornadas bruxaria, né? Um precisava negócio desse assim, né? conceito. Bruno, eu sei que o Brunão acho que talvez não tenha pegado muito essa área. Brunão, eu quero saber o que é que você achou desse episódio. Pra mim, o pior da terceira temporada até aqui. Como assim, Brunão? Não é possível, Não, é cara. porque... Não, sim. A minha sensação é que este episódio, ele é literalmente aquilo que a gente viu em outros episódios de Coxa de Retalhos. E isso tá na história da produção dele. E se vocês forem investigar a história de como o Children Shall Lead foi escrito, ele teve mais de 5 reescritas. Tanto que tem um elemento que eu até percebi isso, e em outros comentaristas também falam disso aqui no YouTube. O nome do vilão. O Kirk fala ele aleatoriamente no episódio. Existe cena deletada. De onde é que o Kirk descobriu que o nome do vilão era Gorka? Né, que é uma alusão às górgonas, na verdade, lá da mitologia grega, né? Existe uma cena em que o filho do Dr. Sternus, ele fala o nome do alienígena, só que isso foi deletado. Outra curiosidade que eu achei legal aqui é que a gente viu lá em Elan de Troias a cena deletada do Arboreto. Aqui, quando as crianças são levadas para a nave, né, depois que eles enterram os mortos em Triacos, eles ficam tomando sorvete justamente nessa área de recreação nova que foi criada lá para o episódio anterior, mas só aqui que veio aparecer, né? Assim, a história ela começa com uma sensação de filme de terror. Esse é o sabor que eu senti nos primeiros minutos, porque o Kirk vai com o Spock naquela caverna, aí ele sente uma coisa totalmente emocional em que todos os instintos dele ele fica com uma crise de ansiedade e aí ele sai da caverna. E aí quando eles vão para cima, eles invocam aquela entidade, né? Que é o Gorkan, né? E ele, na verdade, é um ser maligno que quer dominar a galáxia. E tem a menção também do Spock, quando eles veem os tapes de gravação dos cientistas mortos, em que eles falam dessa entidade, e o Spock ele conta que existe uma mitologia, que alguns alienígenas eles saquearam um sistema lá de Epsilon Indi, depois eles foram selados, o grande mal um dia ia reaparecer. E isso me chamou a atenção num detalhe. É difícil eu fazer associações da série clássica com o New Track aí, né, que tem agora, né? E em Strange New Worlds a gente teve um episódio em que tinha uma entidade, né, meio incorpórea, maligna, selada. E aqui o Gorka, a missão dele, quando ele usa essas crianças, é levar eles até Marcos 12 para libertar um outro amigo e fazer um exército com 1 milhão de pessoas para dominar a galáxia. Então ele não era o único, ele ainda queria despertar outros em outros sistemas. Só que isso aí é que é a parte legal da história, eu acho isso daí muito bom, bem criativo. Eles criam ilusões de percepção em que o Sulu não consegue ver o que está acontecendo na tela da ponte, eles enxergam coisas que não existem, o Kirk acha que está perdendo o comando e surta na frente do Spock. A Uhura ela vê ela morrer de velha, né? E aí fica meu último parêntese aqui para fechar. Cara, que ironia do destino, né? A Uhura, né? A Nichelle Nichols, ela teve um final da vida muito difícil na parte da saúde dela, né? E curiosamente ela não morreu muito tranquila, né? É difícil alguém morrer bem, na verdade, mas ela morreu com uma velhice muito sofrida, né? Com doença. E aqui o medo da Tenente Uhura é justamente esse, né? É uma ironia do destino que eu queria contar, mas assim, a história ela tem pontos positivos, mas ao mesmo tempo ela é muito misturada no jeito em que ela é apresentada. Existem esses pontos que são falhos, mas para mim assim, a coisa que mais grotesca e até faz um pouco de sentido é escolher crianças que não sentem luto pela morte de seus pais. Gente, o que esse bicho, essa criatura fez na cabeça deles, mano? Isso daí eu achei grotesco. E assim, o Peter quando conversa com o Kirk sozinho no arboreto, é de uma frieza antinatural, foi muito antinatural pra mim, por isso que eu achei assim, meu, que tá acontecendo aqui, entendeu? E o Kirk também não entende, né?
É interessante essa parte da Uhura, porque eu assisti esse episódio com companhia, e a minha companhia falou, acho que talvez tenha mencionado exatamente a mesma coisa, que eu até eu acho que ela questionou se a atriz ainda estava viva, e eu mencionei que não. Eu falei que não, a atriz não estava viva. Só que na hora eu pensei exatamente o que você está pensando agora. Eu pensei, cara, é meio irônico, né? A Uhura tá vendo a morte dela por velhice e sofrimento, mas a Nichelle Nichols, ela faleceu bem idosa. Morreu assim. Então, é um episódio meio... É uma ideia meio estranha, sabe? Meio... Mas, enfim. O conceito, tal qual o Brunão falou, é que esse alienígena, o Gorkon, ele coloca na sua mente aquilo que você teme mais, aquilo que você tem mais medo. Então você vê isso como uma visão real. Eu concordo com o Brunão quando ele fala que esse episódio ele é meio que uma coxa de retalhos, tal qual outros episódios que a gente também viu em Jornadas clássico, que eram coxas de retalho muito mal feitas. Esse episódio, eu acho que ele é a melhor coxa de retalhos, embora ele seja sim uma coxa de retalhos, ele é a melhor, na minha opinião, a melhor coxa de retalhos que Jornadas Clássico já fez. Porque ele Jornadas Clássico, pelo menos depois da segunda temporada, tentou trazer tipos diferentes de perspectivas para jornadas. Então a gente teve episódios que tiveram um terrorzinho leve, a gente teve episódios que eram mais de romance, como aquele do Zefran Cochrane, que eu detestei. E agora a gente tem um episódio que, talvez, inocentemente, na tentativa de fazer um terror, ele fez um terror de verdade. Cara, terror com criança é sempre difícil, porque você fica preocupado com a criança, você tem dó da criança, você não quer que a criança, a não ser que a criança seja insuportável, mas aí você não quer que a criança se perca, mas você quer que o mal seja derrotado, tal qual acontece lá em Mama. Mama é um filme que veio muitos anos depois, mas eu gosto muito dele, porque ele é basicamente assim, sabe? São duas crianças, uma mais especificamente, que tá sob controle de uma entidade e um adulto não sabe como reverter isso. Então você fica preocupado com a criança, ao mesmo tempo que você fica preocupado em resolver a parada. Sabe? E aqui eu senti isso. E eu senti que ele foi um episódio muito tenso. Não só na questão dos medos, mas na questão dos conflitos pessoais. Achei que a tripulação confusa, brigando entre eles, é um negócio assim, que foi bem impactante. Que eu não lembro de já ter visto em Jornadas Clássico antes. Eu acho que é a primeira vez que isso é colocado dessa forma. Claro que o episódio não é perfeito. Eu colocaria como imperfeição a atuação do Kirk no elevador. De novo, eu vou sempre repetir, o Shatner é um bom ator, mas ele é um bom ator limitado. E comparado a outros atores do elenco, às vezes ele mostra o quão limitado ele é. E na cena do elevador, em que ele faz caras e bocas para mostrar que ele tá recuperando a sanidade ao mesmo tempo que corre o risco de perdê-la, eu achei que foi uma atuação muito mais caricata, a lá anos 40, anos 50, do que para uma atuação que já estava sendo modificada já naquela época para uma coisa mais natural e mais suave. Se a gente for buscar filmes já daquele período, a atuação já não era tão carregada daquele jeito, já não era tão caricata. A gente já tinha filmes em que a atuação já era muito mais delicada, muito mais sensível, mas o Shatner, ele parece preso nesse personagem que ele é muito teatral. E isso é interessante. Se a gente for observar, isso é uma atuação muito de teatro, sabe? Quando você está no teatro, você precisa expressar um sentimento e você precisa mostrar para o cara que está na frente da cadeira, na frente do palco, o que você está sentindo. E o Shatner, ele tem muito disso. Eu acho que não combina com o restante do episódio, sabe? Quando tanto a Nichelle Nichols demonstrou tão brilhante o medo dela de ficar idosa e morrer idosa, ou o cometimento do próprio Spock em controlar os próprios sentimentos para não ser pego por isso, ou os outros tripulantes, além de que, claro, a gente tem outros erros técnicos também. Por exemplo, o cara no transporte que transportou 2 manos pro espaço, sendo que ele tava com o computador na frente dele, ele poderia ter visto que os caras não estavam em terra. Isso não faz o menor sentido. Mesmo com a galera sendo controlada pelo Gorkon, isso não faz nenhum sentido. Como é que você transporta 2 pessoas pro espaço? Morreram. Galera, independente do que o Gorkon faça, transporte não funciona desse jeito. Ele não funciona. É sobre isso que eu quero comentar.
né? Esse era um furo de roteiro que eu ia comentar antes, mas já que você já citou, vamos falar dele. Na hora em que os garotos começam a tomar conta da mente deles, né? Solo, Chekhov, o Scott, o oficial tenente do comando auxiliar, todo mundo que olha para um monitor vê como se eles ainda estivessem em Triaxos. Então, assim, eu acho que ali, isso daí dá até para relevar que seria muito difícil você fazer várias cenas mostrando isso, para deixar claro. Então, talvez essa parte do chefe de transporte eu consigo até engolir, mas é um furo mesmo, porque não mostrou ninguém indo lá na sala de transporte. Aí a gente fica pensando, pô, o cara não viu que eles saíram, deixaram os seguranças em Triacos. E os caras lá em Triacos dançaram, né? Porque. Se ferraram todo mundo. Se ferraram todo mundo, cara. Aí, os caras estão esperando a Enterprise voltar até hoje. 50 então, anos depois. Não mostrou, né? Mas assim, aí o Kirk manda DC2 pra trocar, né? Não, tudo bem, normal, né? Vamos trocar o turno dos caras, né? E aí os caras mandam os caras pro vácuo do espaço. Gente, pensando assim, se fosse filmado hoje com a filmografia e a cinematografia que a gente tem, a gente ia mostrar os corpos congelando no vácuo. Pra deixar bem dramático. Então, assim, essa história, ela tem o pano dos anos 60, as limitações, mas ela mostra coisas horríveis, feitas por crianças. Né? É literalmente um filme de terror grotesco. Se isso aqui fosse feito hoje, ia ser mais horrível ainda. No sentido de, gente, que história horrível. Agora, não, horrível não de ser ruim, horrível porque era pra ser ruim. Então era pra ser bizarro. Eu vou contrapor, eu acho que se fosse feito hoje, eles não teriam tanta coragem de fazer as coisas desse jeito com essas crianças. Exatamente. Talvez não. Eu acho que não. Agora, um outro ponto que eu queria falar é da insubordinação. Né? A gente no X-Files a gente falou do principal tema que estava lá da fidelidade, da lealdade, aqui é a insubordinação. O Sulu e o Chekhov são insubordinados com o Kirk porque eles têm medo do que eles veem na tela. Eles não mudam o curso. A Uhura não manda mensagem para a Frota Estelar e o Spock também não, porque eles controlam a mente deles. Né? Aí quando o Kirk ele leva o Spock, foge da ponte. Eles vão para o controle auxiliar, o Scott começa a bater no Kirk porque fala que não vai mudar o curso. Aí eu pensei, gente, é insubordinação para todo lado. Aí eles saem do controle auxiliar, o Chekhov chega com 2 brutamontes para prender o Kirk, que é o que fala, você tem que desobedecer essa ordem. E aí o nosso querido Alferes, né, o mancebo da Enterprise, ele fala, não posso desobedecer. E aí eles começam a pancadaria, o Spock pega o phaser, leva os caras pra cadeia, o Chekhov ficou preso até o final do episódio. Né? Então, assim, insubordinação foi um tema aqui, né, de que você tem que ir contra. Agora, uma coisa que eu não gostei, eu acho que isso é o que me deixou classificar pra mim, pessoalmente, como um episódio ruim. É quase como o fator alternativo. O final. A única solução é mostrar os pais das crianças morrerem pra eles acordarem pra vida. Eu achei esse final muito fraco. Você compra, não, tudo bem, eu sei que tem quem compra, mas pra mim eu achei muito fraco, porque se fosse isso, se essa é a solução, o McCoy tinha resolvido o problema lá na enfermaria quando eles subiram. O que você acha? Mas o lance, Bruno, o lance não é mostrar a imagem. E isso eu acho que eu saquei. O lance não é mostrar a imagem dos pais para a criança. O lance é fazer a criança entender que ela tá perdida dentro de uma ciranda, sabe? Dentro de um círculo. Antes dele mostrar a imagem, ele provocou um estresse muito grande nas crianças. Tanto que ele falava para as crianças que ele não ia obedecer. E isso deixou elas muito irritadas. Sim, a questão não é só mostrar a insubordinação. A questão não é só mostrar a imagem. A imagem faz parte. A questão é você abrir os olhos das crianças para o que está acontecendo. Eu vou contar uma história pessoal. Eu tenho muitos sobrinhos. E muitos anos atrás a gente teve uma perda na família e eu observei que enquanto as pessoas lidavam com essa perda, uma das crianças mais próximas, ela não parecia entender o conceito do que estava acontecendo. Ela colocava na cabeça dela que
que era uma brincadeira, ela fugia daquela realidade. E aqui eu entendo exatamente que é isso. Os pais deles estão mortos e o Gorkon tá mostrando para essas crianças uma realidade onde eles podem fugir do luto, de ter que lidar com o fato de que não existem mais pais, de que eles estão sozinhos. O Kirk colocar a prova deles de que a vida não é uma brincadeira, de que eles não estão brincando e de que eles perderam alguma coisa, faz o Gorkon não ter controle sobre eles, faz eles perder o luto, a dor de você entender que você perdeu alguém é muito mais forte do que qualquer alienígena monstruoso consegue colocar na sua cabeça de prazer. O Gorkon pode ser poderoso, mas o Gorkon não é mais poderoso do que qualquer sentimento que essas crianças tenham pelos próprios pais. E eles só precisavam do Kirk para mostrar isso pra eles. E eu achei isso aqui genial, real. O mal não tem controle sobre você se você se mantiver firme e você olhar em frente, independente de você ser uma criança ou não. Tem uma frase no meu livro que eu tô escrevendo, que ela é a seguinte: eu sou bonito aos seus olhos porque você escolheu que eu fosse. E isso aqui é genial. Ele só é amigável e legal porque as crianças estavam enxergando ele assim como uma forma de superar o fato de que eles não têm mais pais. A partir do momento que as crianças entendem, cai na real. Porra, meu pai morreu, cara. Porra, minha mãe. Eles olham pra eles, veem ele do jeito que ele é. Um demônio. Uma coisa que eu reparei na conversa do Kirk com o Peter, o filho do doutor, do cientista que morreu primeiro, é que a impressão que dá é que realmente ele age como se o pai dele não tivesse morto. Aí eu fiquei assim, ficou isso no ar pra mim, não ficou claro isso no episódio, com esse tipo de final, se a falta deles terem o luto foi uma questão psicológica, como o McCoy sugeriu, que ele também não conseguia explicar, ou se o alienígena que fez uma ilusão na cabeça deles omitindo isso, entendeu? Porque o que dá a entender é que, pelo discurso do alienígena, é que eles tinham lutado contra os inimigos deles. E os inimigos eram os pais. Então é como se ele tivesse mudado a cara daquelas pessoas, como se eles não fossem os pais deles e eles estivessem lutando por uma coisa maior. É meio confuso, né? E é isso que me incomodou. Eu concordo com você que realmente, né, a jogada final, ela tem um apelo emocional muito interessante, principalmente com o que o McCoy queria, que era ver o luto deles acontecer. Que quando acontece, ele fala, agora a gente pode tratar deles. E nesse ponto, sim, acho positivo revelar que o luto é uma coisa necessária, né, na mente humana, a gente aceitar as perdas, né, para a gente aprender a superá-las, né, e agora o problema para mim é a forma como isso ficou embaralhado. Por isso que eu classifico igual o fator alternativo, para mim, né, para mim. Não é de todo ruim. Agora, em defesa da atuação do James Kirk, do William Shatner, que a gente sempre é crítico com isso, né? Eu sei que o Shatner, ele é um ator que veio da Broadway, assim como a Nichelle Nichols também, né? E ele sim, ele tem os trejeitos daquela cara do teatro que a gente conhece, a sorrindo e a triste, né? Mas aqui a culpa é do Freiberger, o produtor executivo. Quando o Gene Roddenberry viu a escrita da cena em que o Kirk ia perder o comando, o Gene falou pro Freiberger o seguinte: o Kirk só sentir na cabeça que ele tá perdendo o comando não faz sentido. E aí o Freiberger não ouviu direito, que o que dá pra perceber pela história é que ele ouviu as críticas dos roteiristas e do Gene, mas ele não consertava do jeito que eles queriam, né? Era meio problemático. Ele acreditava muito no potencial dele. E aí ele simplesmente falou: vou colocar o poderzinho nas crianças. Porque não tinha esse poderzinho nas crianças. O que ia fazer era o alienígena, né? Agora sim, falando desse poder para as crianças, apesar de ser uma coisa absurdamente controladora, me surpreende escolher isso em crianças. Aí eu fiquei pensando, poxa, no Charlie X era um jovem adulto, né? Um adolescente adulto, né? O Charlie.
Se fosse assim, um grupo de jovens, eu acho que o episódio ia ficar bem melhor. Porque ia ser menos grotesco. Pelo menos eu acho, né? O meu gosto, né? O gosto não se discute. Mas a história acaba assim, né? Eles têm o luto, né? Os dois ficam mortos no vácuo do espaço e eles têm que buscar os caras que estão entre arcos, né? Sobrevivendo lá. Gente, pesado. Ah, É uma isso. curiosidade que eu esqueci de falar. Aqui nesse episódio é a primeira vez que Star Trek coloca uma bandeira para a Federação Unida de Planetas. Não é a tradicional que a gente vai ver nos filmes e em Nova Geração e nas séries posteriores, mas foi a primeira vez. Essa bandeirinha estrelada vermelha, né? Achei bem criativo, né? Uma bandeirola, assim, né? Agora, outra coisa assim, nossa, é a primeira vez que a gente vê eles enterrando alguém, né? Num planeta, né? E fica aqui a minha menção de que a exploração espacial dentro da lore de Star Trek ela é realmente perigosa, né? Esse pessoal vai e não volta. No primeiro episódio, a gente teve lá em Sol da Terra aquele casal abandonado com aquela criatura sinistra que chupava sangue. Vampiro de sal. É, a gente teve em Arena os Gorn destruindo a colônia inteira, né, de Cestus 3. Aqui a gente tem também, os Organianos também quase foram pro saco. Então, assim, quanto mais distante a colônia da Federação, pior é a história. É uma coisa que é interessante também é que esse planeta, né, esse planeta com essa caverna de papel machê vai ser reciclado várias vezes daqui pra frente, né, que a gente vai ter a caverna no episódio seguinte, que é o do cérebro de Spock, que a gente vai falar na semana que vem. Então fica daqui em diante a gente vai ter muita reciclagem de cenário também. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Brunão, quer se despedir dos nossos amigos? Gente, obrigado pela participação de vocês sempre aqui. A gente já tem mais de 50 vídeos da série clássica de Star Trek. Tem já mais de 10 aí das reviews de Arquivo X também. Tem alguns filmes que a gente já falou, da saga Alien, também da série do Alien Terra. Explora aí o conteúdo do nosso canal, vocês vão gostar. A gente se vê na semana que vem. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem com mais um episódio da terceira e última temporada de Jornadas Clássico. Até mais.